Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luana, do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a utilização dos jogos eletrônicos sob a perspectiva da disciplina positiva, criação de conexão, afetividade, e também a gente vai discutir duas habilidades propostas pela BNCC na educação física do sexto ano, que são relacionadas a jogos eletrônicos, e como relacionar tudo isso com o período de quarentena que a gente está vivendo. E para falar disso, a gente tem um convidado especial. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gilmar, sou formado em engenharia elétrica, sou técnico em eletrônica. Apesar da formação com engenharia e afins, eu trabalho com área educacional já faz aí uns 2 anos e meio, né? Fazia tutoria de matemática, já fui tutor dentro de faculdade. Hoje em dia trabalho mais aí com aulas no ramo da robótica e jogador de videogame desde os famosos anos 90. E hoje a gente está para discutir um pouco esse link dos jogos com a formação educacional aí. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Diante das transformações que a sala de aula tem sofrido nos últimos dias, em decorrência da quarentena, e que os professores também estão buscando outras formas de trabalhar os seus conteúdos, as habilidades das suas disciplinas, a gente vai falar um pouco sobre o uso dos jogos eletrônicos e como transformar isso em uma ferramenta, mas também um objeto de análise dos alunos. Então, a gente vai abordar duas vertentes. Primeiro, falar sobre a questão da construção da afetividade a partir dos jogos e duas habilidades propostas pela BNCC em educação física para o sexto ano, que envolve jogos eletrônicos. Para a gente começar a falar sobre a afetividade, é importante a gente pensar que uma das principais habilidades que a disciplina positiva constrói com o professor é a construção de conexão afetiva antes que se faça uma correção ou que se ensine algum conteúdo. Para a gente começar a pensar qual é a relação da afetividade e dos jogos, como que isso se manifesta nos alunos, como que o professor pode trabalhar com isso, o que ele pode aproveitar dessa afetividade junto dos alunos para poder trabalhar nessa época onde eles estão com certeza mais ligados aos jogos dentro de casa. Pode Eu? falar. Sou eu agora? Não sei. Eu achei que você ia continuar. Eu achei que você ia me perguntar. Veja bem, os jogos eles tratam de afetividade no sentido que você toma o lugar de um personagem, correto? E aí você experimenta vivências desse personagem, né? Então você tem exemplos de jogos em que tem um personagem que acaba perdendo os pais, ou que ele, no backstory dele, você vê que ele teve vivências de guerra, ou que ele teve traumas passados e como que isso construiu ele, né? Isso faz com que a criança ela faça essa inter-relação, em que tudo que vai acontecendo com o personagem decorrente do jogo e como o personagem ele se comporta com determinados acontecimentos dentro, ele consiga fazer essa relação. Bom, esse personagem ele tem essa postura frente a esse acontecimento porque ele já viveu tal outra coisa lá atrás que construiu esse passado dele, né? Essa personagem, poxa, essa morte desse personagem é muito pesada, ela tem esse determinado peso, por quê? Porque esse é o personagem que criou, é o pai dessa garota na história, ele criou ela, os dois eram exilados, a tribo não os aceitava, enfim. Né? Então, essa afetividade já é trabalhada nisso, aprende-se a construir, né, esses sentimentos. E como que o professor ele pode trabalhar isso? Né? O professor ele pode, primeiramente, conhecer esse mundo. Né? Eu acho que é muito importante que o professor conheça do que o aluno está vivenciando, o que o aluno está experimentando, para que ele possa ter esse contato com o aluno. Né? Quando você tem um aluno em que vocês falam a mesma língua, digamos assim, né, em que vocês conseguem conhecer as mesmas coisas, essa relação quando você tenta ensinar algo para o aluno ela é mais harmoniosa, tá? Porque o aluno te enxerga como um igual. Quantas vezes a gente já, em vez de pedir uma explicação para o professor, a gente já pediu explicação para um amigo? Porque a gente enxerga esse amigo como um igual, só que ele é um igual que entendeu melhor aquela coisa que eu. Na verdade, quando o aluno ele vê o professor como um igual, esse professor vai ser só um igual que teve mais vivências naquilo que eu. E eu posso contar com ele de forma amistosa, sem julgamentos, sem qualquer tipo de Superioridade. superioridade,
para poder me explicar alguma coisa, para poder trocar isso, né? E pensando nessa questão da afetividade, de trazer o mundo do aluno, né, para dentro da sala de aula, a gente pensa também quais são as habilidades que podem ser trabalhadas com isso. Além de todas as habilidades que são relacionadas à geografia, por exemplo, interpretação de mapas, a questão da linguagem, né, que desde a produção do tutorial, da história, do personagem e tudo mais, todas as questões que são próprias das matérias, digamos, de dentro da sala de aula, né? E quando a gente pensa no fora, né, quando a gente pensa na educação física, onde a gente vai priorizar, né, o contato físico, e nesse momento a gente não está podendo viver isso, como esses jogos eletrônicos podem trazer isso para a gente. Então, tem duas habilidades que são propostas pela BNCC para o sexto ano, que são experimentar e fruir na escola e fora dela jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários. E a segunda é identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. Então a gente tem, primeiro, né, experimentar e fruir, ou seja, né, utilizar disso para lazer e a questão depois de analisar essas transformações, né, pensar nessas transformações. Então a gente trabalha dentro disso duas competências muito importantes, né? Que a primeira é usar e a segunda analisar. Então, pensando primeiro na primeira habilidade, né? Experimentar e fruir esses jogos respeitando os sentidos e os significados. Então, o que a gente poderia entender como essa questão de sentido, significado do jogo, significado social daquilo que eles estão jogando, como que isso pode surgir como representação para eles? Atualmente a gente tem jogos que trabalham muito essa parte social, né? Eu costumo dar exemplos de jogos que as protagonistas são femininas. No caso, um que eu estou jogando no momento, Horizon Zero Dawn. Ele é um jogo em que a protagonista é feminina, é uma protagonista, né, cresceu exilada, enfim. Então ela busca essa ascensão social, ela tem o interesse dela no começo do porquê buscar, mas ela precisa dessa ascensão social. Ela, por ser uma protagonista feminina, às vezes para um jogador masculino, um jogador que já faz anos que joga videogame, o fato dela ser uma protagonista feminina é só mais um personagem que ele está jogando. Mas às vezes uma menina que está na pré-adolescência, ou já na adolescência, que está já há algum tempo já nesse mundo de jogos e que cresceu com Super Mario, com Link de The Legend of Zelda, com vários protagonistas masculinos, ela tem um significado diferente. Você vê uma garota que interage no mundo, resolve os seus problemas, né? Ela basicamente não demanda ser resgatada, né? Já tem diversos jogos que trabalham isso, estou dando só um exemplo de como isso pode, né, significar, mas isso tem um valor, isso cria poxa, eu tenho uma personagem aqui que eu estou jogando, ela consegue se resolver, ela tem esse ímpeto, essa habilidade de, poxa, eu também posso desenvolver isso, né? Eu não preciso ficar esperando ser resgatada, eu não preciso ficar esperando alguém me salvar, eu vou me resolver sozinha, né? Além disso, tem jogos também que vão tratar da questão de maiorias e minorias, né? Eu cito Detroit Become Human, em que trata de androides, né? É um futuro onde você tem androides e humanos. E esses androides eles são tão avançados que eles conseguem romper essa programação, alguns deles, e pensar em como os humanos estão tratando eles, né? Isso faz a gente pensar muito nisso de maiorias e minorias, né? Será que eu posso simplesmente atribuir ao outro uma característica de eu trato ele porque ele é dessa minoria, é dessa característica, ou ele tem essa ou aquela característica que faz com que eu o despreze? Será que eu posso simplesmente desprezar o outro por uma ou outra característica, né? Eu acredito que os jogos eles conseguem fazer a gente ter essa reflexão com a criança do papel dela social. E o jogo também, né, é um momento onde é permitido que ele seja violento, que ele seja mal, que ele seja bom, que ele teste possibilidades que testar na vida real, digamos assim,
são possibilidades arriscadas ou são possibilidades Proibidas, ou né? proibidas ou impossibilidades. Antes, isso. Né? No jogo, por exemplo, você pode nutrir aquela coisa com um personagem que te apurrinha uma vida desde o começo. Esse personagem é um vilão, esse personagem ele tá representando um obstáculo para mim. Poxa, no final eu vou matar esse personagem. Uma coisa que na vida você encontra obstáculos com colegas de trabalho, com colegas de escola, você encontra obstáculos, uma burocracia na vida. Você não pode sair matando todo mundo, né? É, e mostra como você vai se portar diante dessa dificuldade. Você vai se portar racionalmente, você vai se portar de uma forma mais agressiva, né? Começa a desenvolver e permite a criança se soltar. Poxa, e se, às vezes em alguns casos tem decisões que você toma no jogo, então, e se eu matar esse personagem? Aí se eu não falar com ele? E se eu, né? Explora essa questão do e se. Tem jogos que eu faço uma determinada campanha nele seguindo um determinado sequência de atitudes, falo, não, vou jogar esse jogo de novo e vou tomar outra atitude em relação naquele ponto para ver para onde vai a história. Isso mostra as ramificações do que pode acontecer e se eu tomar tal atitude, e se eu tomar aquela outra. Né? Esse pensamento, esse julgamento prévio. Dentro da disciplina positiva, né, já que dentro dessa aula de hoje a gente também está falando disso, é interessante pensar na roda das escolhas, como ela está extremamente ligada às escolhas do jogo, né? Quando eu fico nervoso e não quero mais fazer atividade de sala, não quero mais fazer a atividade que o professor está mandando fazer, como eu lido com isso? Eu tenho escolhas, eu tenho, se eu tomar essa decisão, essa escolha vai acarretar consequências naturais, e dentro do jogo é a mesma coisa, né? Se eu vou para cá, é isso que acontece, se eu escolho isso aqui, acontece uma coisa diferente, né? Então, essa questão das escolhas também trabalha a questão da afetividade, né? Para onde vão as minhas, qual é a orientação das minhas escolhas, o que é que eu escolho fazer também é um treinamento, né? Se eu não se eu tô acostumado a sempre colocar na mão do outro a minha escolha, se eu não tenho a tomada de decisão, se eu não tenho a reflexão, se eu não tenho até mesmo essa ação rápida, né, desenvolvida, eu vou geralmente pelo caminho mais fácil, que é explodir, xingar, brigar, largar, desistir. E a outra habilidade que fala na questão da identificação das transformações das características dos jogos eletrônicos, coloca a tecnologia também como objeto de estudo, como ponto onde o professor vai buscar com o aluno uma reflexão sobre quais são as exigências corporais, tanto dele, do jogador, quanto do personagem do jogo, que são colocadas e como que isso foi se transformando, quais foram as exigências que foram acontecendo, como que isso se relaciona também com o momento em que a gente vive tecnologicamente, socialmente, né, as exigências que os alunos têm e que eles fazem, né, em relação aos jogos, e que isso muitas vezes se reflete na escola, por jogar jogos tão elaborados, bem desenvolvidos nesse sentido, e chegar muitas vezes numa aula, ou no momento em que de pátio com os alunos, com os colegas, ele não encontra esse estímulo, né, tão grande, tão interessante. Então, como trabalhar isso, né, dessas transformações de ter a tecnologia, de ter o jogo como objeto de estudo e não só mais como fruição, como um jogo, como afetividade. Eu sou da famosa geração anos 90, né? Então eu cresci jogando Sonic, jogando Mario, enfim. Uma coisa que esses jogos tinham muito em comum era o fato deles serem em 2D, né? Então, assim, você começava o jogo no lado esquerdo da fase e sua tarefa era chegar no lado direito, na extremidade direita, né? E as habilidades que você tinha de início, né? Era simplesmente correr e pular. Você corre e pula, mata o inimigo pulando, enfim. Era divertido, você tinha suas habilidades porque você tinha que ter. Em que tempo que eu posso pular naquele inimigo? Em que tempo, quando que eu consigo eliminar ele, né? E o que você percebe com o avanço que teve de placa gráfica, de processador, o que conseguiu se desenvolver de ambiente de jogo, é que a coisa conseguiu partir muito mais para o 3D, em que você tem uma noção de espaço maior, em que você tem, às vezes, mais inimigos interagindo com você na tela,
Tá? Então, às vezes, inimigos que você não tá nem vendo, então você tá prestando atenção numa coisa e já tá acontecendo outra. Então, isso faz com que você tenha que desenvolver um reflexo e já pensar no próximo movimento quando está fazendo um. Tá? Então, às vezes, eu tô aqui batendo nesse inimigo, eu já sei que tem um outro atrás. Então, eu bato nele aqui, já dou um pulo para trás, já consigo ter a visão dos dois, ou até isso. Poxa, eu tô lutando contra dois inimigos, eu não precisaria ter a visão dos dois. Como que eu vou me posicionar nesse espaço para conseguir ter o melhor resultado aqui, né? É, esse espaço dá para eu desviar. Às vezes eu vou, né, em jogos que eu tô hoje em dia, eu vou desviar, eu vou pular pro lado para desviar, eu acabo caindo de um penhasco ou caindo de um morro ou alguma coisa assim, porque eu não tô ciente do espaço em que eu tô, que é muito importante, né? Então, desenvolver esse reflexo e essa noção de espaço é algo que a gente consegue muito com os jogos atuais, né? Além disso, como que a gente consegue também ter alguma noção de como são construídas as coisas à nossa volta, né? É, outra característica de jogos atuais também é você construir os seus próprios dispositivos, você melhorar suas ferramentas de jogo, né? Então, às vezes eu preciso fazer uma determinada bolsa para carregar alguma coisa, uma poção, alguma coisa. Ah, para você melhorar sua bolsa, você vai precisar de couro de porco, você vai precisar de fio, você vai precisar. Opa, então o couro de porco vai ser para o fundo da bolsa, para trás dela, o fio vai ser para eu conseguir costurar, enfim. Você consegue entender como que as coisas são formadas, né? Você tem jogos em que você precisa de material para fazer paredes, enfim. Então ela dá essa noção para o aluno de como que está o mundo à volta dela, do que mais ou menos do que são constituídas algumas coisas, e essas habilidades, como eu digo, de noção de espaço, reflexo, o pensamento prévio, né? Às vezes você está jogando, como eu mesmo estava jogando futebol no videogame, quando eu ia passar a bola para um companheiro, o adversário já estava ali na frente, ele já vinha, né, prevendo o toque que eu ia fazer, porque ele já estava na marcação nos outros, ele deixava só para mim uma opção, essa opção ele veio minar. E pensando até mesmo, né, nesses jogos que envolvem esportes, durante, não vou saber qual é o ano, qual foi o ano assim que especificamente, por exemplo, que esses jogos de Kinect começaram a ficar Mais ou mais, menos foram 2010, 2011 por aí, quando saiu, acredito, Kinect. entendi. Então, há cerca de 10 anos, mais ou menos, a gente teve, né, essa explosão dos jogos que envolvem esportes, a dança e que envolvem o próprio jogador, né, Sim. e não só um personagem. Então, pensando nas transformações, né, qual é a importância, qual é o significado disso, dessa participação e como isso vem se desenvolvendo, né? Essa tendência se manteve, o interesse desses jogadores continuou nesse tipo de jogo, ou foi algo que foi mais uma explosão da novidade, depois se Uhum. estabilizou? Na verdade, quando surgiu, né, o próprio Kinect, ele foi uma explosão. Assim, todo mundo queria um Kinect, era uma inovação você poder interagir de forma que você se movimenta na sua casa e o seu personagem se movimenta na tela. Ela se manteve para alguns jogos, né? Então, jogos como Just Dance, né? Em que que virou uma febre, né? Você vai em feiras, em eventos, o pessoal tá dançando Just Dance, enfim. Isso acabou criando um nicho onde o Kinect ele é essencial ali para o jogo. Não se tornou uma moda, né, alguma coisa tão persistente, porque é, tirou um pouco aquilo que a gente sempre tinha do jogo, né? Você sentado com seu controle na mão, controlando. Então, ele criou uma vertente, como eu já, só reiterando, ele criou uma vertente em que ele é muito utilizado, mas nem sempre em todos os jogos ele é necessário. Nem sempre todos os jogos. Ele é muito interessante se você joga tênis, você pode jogar futebol usando um Kinect e tal. Mas não é em todo jogo que ele te oferece a melhor experiência. Não é em todo jogo que interagir fisicamente vai te trazer a melhor experiência naquele ambiente, né? E mesmo em jogos em que você, né, não interage fisicamente, você consegue ter noção de como ele se dá. Né? A gente não pode inferir que todo mundo sabe as regras do futebol, mas você pode pegar uma pessoa que não sabe nada de futebol e colocar para jogar um futebol no videogame, ela vai entender, começar a entender aos poucos o que é um impedimento, quando que é escanteio, quando que é lateral. Né?
Você vai colocar alguém para jogar, às vezes, um jogo de boxe, alguma coisa no videogame, o que, que é um jab, o que, que é um gancho, um vôlei, o que, que é um corte, o que, que é um saque, no tênis, né, o que, que é um set match, enfim. Né? Ela começa, às vezes, até a criar um gosto nesse esporte, pode vir a praticar, pode vir a começar a consumir no sentido de assistir na televisão, enfim. Já cria um interesse, essa primeira interação em que ele já começa jogando na sua própria casa, cria até um ambiente de conforto, porque às vezes você está numa escola, aquele aluno ele não é tão bom em jogar futebol, ele não é tão bom em esportes físicos na, na educação física propriamente dita. Mas na casa dele ele está muito bem, então às vezes ele começa a refletir e começar a linkar. Poxa, quando eu estou jogando meu futebol em casa, a estratégia é essa. Puxa, se a gente fizer a estratégia aqui, quando eu tô jogando tênis na minha casa, o movimento que eu vejo o personagem fazer é esse. Pô, eu vou fazer um movimento mais ou menos igual que vou ver. Vou tentar linkar isso com o que eu vivo no meu dia a dia, em termos de atividade física e prática de esportes. A educação física, a partir dos anos 90 mais ou menos, ela começou a ser vista, na verdade um pouquinho mais para frente do que isso, ela começou a ser vista além do esporte da ginástica, né? Ela entrou numa cultura do movimento. Então isso que a gente está falando, né, ela tem muito a ver com a cultura do movimento, né? Onde eu vou consumir, eu vou assistir, vou comprar livros que falam disso, eu vou pensar vou jogar coisas que estão relacionadas ao esporte, à cultura do movimento, e muitas vezes não estou diretamente ligado à prática daquele esporte, né? Lá na minha escola ou, enfim, outro espaço, eu não faço, eu não pratico, mas eu tenho dentro desse campo da abstração que o jogo também trabalha, que é um campo muito importante, eu estou dentro dessa cultura do movimento, né? Eu não estou excluído disso, eu apenas participo de uma outra forma, né? Então é interessante também pensar sobre isso. Então, para a gente já se encaminhar para o final, é muito importante que nesse momento de quarentena a gente pense também, né, em boas utilizações, boas práticas do uso dos jogos. E para a gente finalizar essa conversa, qual seria uma dica, uma reflexão para os pais, para os professores, para usar de modo consciente e de forma não só também, né, de forma educacional, mas também entender que é importante o momento de lazer, o momento de descontração e que isso também traz outras habilidades que não são habilidades escolares, né? Mas outras habilidades que eu acho que você pode falar melhor que eu. É, a consideração que eu deixo no final para os pais é que não abominem o videogame, não abominem os jogos eletrônicos, né? Mas que orientem seus filhos a usar, né? A consumir isso de forma saudável, né? Porque o videogame, o jogo eletrônico em si, se ele consumido de forma saudável, ele é uma grande ferramenta, né? Para o desenvolvimento de habilidades sociais, como a gente falou, para desenvolvimento de habilidades em termos de reflexo, noção de espaço também, como a gente falou, né? E até interações sociais, como hoje em dia a gente tem tantos jogos online, né, em que o aluno ele pode assumir esse protagonismo com alguma função até determinada dentro do jogo online, se ele é da parte de curar, se ele é da parte de flanquear, ir para cima, enfim. É, isso faz com que ele tenha um protagonismo em uma determinada área dentro do jogo. Então isso desenvolve até uma habilidade, seja de liderança, seja de noção do seu próprio papel dentro de um determinado espaço. Né? Então eu acredito que assim a maior consideração é essa, que o jogo, o pai e a mãe, ele oriente o aluno a aproveitar de forma saudável e que às vezes ele não precisa nem estar sempre sendo visto de uma forma educativa, ele pode ser um lazer, mas que os pais entendam que é um lazer construtivo, que não é um lazer de, meu filho fica ali naquele videogame 2 horas, 3 horas, não serve para nada, era melhor que estivesse estudando. Não. Às vezes aquele tempo que ele passa no videogame ajuda ele na hora que ele vai estudar. Ele consegue fazer um link, né? Ele consegue se colocar melhor numa determinada situação que ele não viveu fisicamente, mas às vezes no jogo ele viveu. Ele viveu ou viu, né? Então, muito obrigada pela participação. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!